Olá investidor, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Taesa, ok? Uma das grandes queridinhas dos investidores com foco em dividendos. Como nós podemos ver nesse gráfico aqui do meio, ele representa a distribuição de dividendos dessa empresa em cada ano. Nós podemos ver que numa média, entre altos e baixos, a empresa vem crescendo os seus dividendos. E um dado que eu gosto sempre de trazer é que se você tivesse comprado uma ação, TAE11, no início de 2013, você teria pagado por volta de R$ 22,85, sendo que nos 10 anos seguintes, ela já pagou um total de R$ 29,04. Ou seja, em apenas 10 anos, retornou para o seu bolso 127% do valor que você investiu apenas com os dividendos, ok? Bom, essa empresa, ela tem uma média de dividend yield histórico muito boa, de 10,27%. O que é basicamente isso? É o total de dividendos que ela distribuiu por ano em relação à cotação das suas ações. O resultado desse cálculo é o dividend yield. E nós podemos ver que historicamente, desde 2007 até 2022, ela teve uma média incrível de 10,27%, o que a enquadra assim em uma ótima pagadora de dividendos. Mas aqui vem uma outra questão. Será que esses dividendos são sustentáveis? Aqui eu trouxe esse gráfico lá do site do Status Invest, trazendo o payout da empresa. Payout é basicamente o quê? Quanto do lucro líquido dela que ela está distribuindo para os seus acionistas através dos dividendos. O ideal é que esse payout não ultrapasse o 100%. Se ultrapassar o 100%, significa que ela está distribuindo mais dividendos do que o que ela lucra. Então, nós podemos ver que nos últimos 10 anos, no caso da Taesa, teve apenas um ano que ela ultrapassou os 100%. O que isso pode significar? Que nesse ano ela tinha talvez retido um pouquinho de lucros dos anos anteriores e distribuiu a mais para os acionistas, ou teve algum cálculo contábil a mais que possibilitou que ela distribuísse mais dividendos. Mas podemos ver que numa média ela nunca não teve nenhum outro caso em que ela distribuiu acima de 100% do lucro dela. Então, se os lucros dela continuar consistente e talvez até crescente, é provável que esses dividendos continuem sendo distribuídos de maneira sustentável. E daí, qual que é a questão do lucro? Eu trouxe aqui, no caso, a margem líquida da empresa, que é basicamente o quê? A receita dela, depois de descontado todas as questões de impostos, de custos, de funcionários e por aí vai, o que sobra lá no final, entendeu? O que sobra no final, de fato, de lucro líquido para a empresa em relação à receita que ela gera. Isso, essa porcentagem do que sobra é a margem líquida. Normalmente, eu gosto de empresas que têm uma margem líquida no mínimo de 10% historicamente, ano após ano. Por quê? Porque empresas que têm margem líquida acima de 10%, mesmo que ela passe por uma crise, o que faça ela diminuir um pouco a margem líquida dela, ela não vai chegar a ter prejuízos. E se ela não chegar a ter prejuízos, ela vai continuar distribuindo dividendos. E no caso da Taesa, nós podemos ver uma margem líquida histórica muito boa. O que também é característico do setor onde ela atua, que é o de transmissão de energia elétrica. Então, do ponto de vista de margens dela, é provável que ela continue gerando lucro sim, e portanto é provável que ela continue distribuindo dividendos. Aí quando que essa empresa costuma fazer os anúncios de dividendos considerando o histórico dela? Se a gente considerar, são um total de 5 anúncios de dividendos por ano, nos meses de abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Detalhe, aqui é os anúncios de dividendos. Não significa necessariamente que ela vai pagar dividendos nesse mês, mas os anúncios costumam ser. E por que é interessante saber disso?
Porque normalmente, depois que sai um anúncio grande de dividendos, o mercado vai lá e precifica valorizando as ações. Então, sabendo que provavelmente ela vai fazer esse anúncio de dividendos, nós podemos nos adiantar e comprar as ações um pouquinho antes delas subirem, para conseguir ganhar esse dividendo e ao mesmo tempo ainda comprar no momento em que as ações estão baratas. E por fim, qual que é a relevância que os dividendos tiveram na rentabilidade final de quem investiu na Taesa? Basicamente, nos últimos 10 anos, se a gente não considerar os dividendos, quem investiu nela teve uma rentabilidade de 355%. Enquanto que, se a gente considerar os dividendos, aí essa rentabilidade salta para 737%. Então, de fato, é um case de uma empresa que distribuiu muitos dividendos e que no resultado final, os dividendos tiveram uma relevância muito grande nessa rentabilidade final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer vídeos novos toda semana, ok? Comenta aqui se você gostou desse formato de vídeo, um pouco mais focado na análise de dividendos mesmo. E em breve eu pretendo trazer esse modelo de vídeo de outras empresas e estou criando novos modelos aqui para fazer focados em outras áreas, outros conteúdos, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!